Bem, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos ao vivo aqui na nossa cidade de Lajinha, na nossa aula de Introdução Bíblica, último bloco, sexto livro, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit. Desde 1992 nós estamos aqui em Lajinha, região zona sul, Capixaba e leste, zona da Mata Mineira. Estamos estudando um curso básico de teologia, com 36 matérias. Estamos no último livro, chamado Livro do Sexto Semestre. Já estamos entrando agora no livro de Gálatas, a primeira epístola escrita por Paulo no ano 49/50, próximo do Concílio de Jerusalém, quando decidiram aquelas ordenanças para os judeus que estavam se tornando cristãos. Então vamos começar falando de Gálatas. Primeiro quero falar que as epístolas, elas podem ser divididas num tríplice agrupamento. Cruz e a Cristo. Cruz e a Cristo. Como ser salvo nós encontramos em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Cristo e a igreja encontramos em Efésios, Filipenses e Colossenses. Cristo e sua vinda, 1º e 2º Tessalonicenses. Temos também a divisão aqui do Arquibaldi Thomas Robertson. 4 grupos das epístolas paulinas: escatologia, 1º e 2º Tessalonicenses; justificação pela fé, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Romanos; cristologia, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios; e problemas eclesiásticos, 1 e 2 Timóteo com Tito. Então nós estamos falando de Gálatas. Primeiro vamos destacar que era a Galácia, né? Galácia era uma província romana. Os romanos, quando o rei Amintas, que foi o último rei dos gálicos, dos gauleses, da Galácia, ele então cedeu, quando ele morreu, deixou um legado para Roma. E a partir do ano 25 a.C., a Galácia se tornou romana. Ela era uma parte da Ásia, ficava na parte central da Ásia. Ela tinha os seguintes limites: para leste ficava a Capadócia, para o norte a Bitínia e o Ponto, para o oeste a Ásia e para o sul ficava a Panfilha. São também províncias romanas. Região planaltina central achava-se entre os montes Taurus, ao sul, e os montes da Paflagônia, ao norte. Na parte norte central havia a cidade capital da província, chamada Ancira. Hoje é Ankara, capital da Turquia, não é isso? Tinha 2 rios que cruzavam aquela província, o rio Alis e o rio Sangarius. A província era dividida nas seguintes regiões administrativas: Pisídia, que tinha Antioquia da Pisídia, que Paulo passou lá na viagem missionária número 1. Frígia, que tinha Antioquia, outra, mais Icônio e Apolônia. E Licaônia, que é Derbe e Listra. Paulo escreveu as cartas dele para 4 províncias romanas: Acaia, Macedônia, Ásia e Galácia. Essas foram as cartas paulinas, foram para essas 4 províncias romanas. O Império Romano, todo mundo tem conhecimento dele, né? Império Romano com Roma, a fundação de Roma no ano 753, depois ele começou o seu domínio e foi até o ano 476 da era cristã, quando caíram na mão dos bárbaros. A palavra Galácia aparece 6 vezes no Novo Testamento. Atos 16 e Atos 18, Paulo está falando, Lucas está referindo que eles passaram na Frígia e na província da Galácia. 1 Coríntios 16, 1, ele faz uma referência às igrejas da Galácia, que já tinha mandado até a oferta. E Gálatas 1, 2, ele fala aos irmãos que estão na Galácia. 2 Timóteo 4, 2, Paulo dizendo quem tinha ido, para onde tinha ido. Ele disse que Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E 1 Pedro 1, Pedro diz na primeira epístola dele que aos irmãos do Ponto, que era uma região, uma província da romana, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele fala então aqui de 5 províncias daquela região. Concernente às palavras, o que mais nós achamos na epístola de Gálatas? Primeiro, o que mais aparece é Cristo. 36 vezes nós encontramos a palavra Cristo. Depois Deus, 32. Depois lei, 28. Depois fé, 20 vezes. Carne, 17. Jesus, 17. Espírito, 16 vezes. Evangelho, 12. Filhos, 12. Homem, 11. Irmãos, homem, 11. Abraão, 9. Gentios, 9. Judeus, 9.
promessa 9, circuncisão 8, e vai por aí afora. Parece mais de 1.300 tópicos nesses versículos aí, né? A palavra que mais aparece aqui é a palavrinha que-u-é, aparece 109 vezes. Ele então escreveu logo no início do concílio de Jerusalém, no ano 40, em 9, né, quase no ano 50, ele converteu no ano 32, né, Jesus morreu no ano 29, ele tinha diferença de 6 anos para Jesus. Ele escreveu essa carta para corrigir os vacilantes gálatas de futuras apostasias e de seguir os mestres judaizantes e legalistas vindos da Judéia, né? Ele destacou 8 coisas aqui, 8 doutrinas importantes. Os cristãos não podem cair da graça e ser removidos de Cristo. O evangelho de Paulo foi uma revelação de Deus. A justificação é somente pela fé, sem as obras da lei. Cristãos podem viver vitoriosos sobre o pecado. O batismo do Espírito é para todos os crentes. A lei de Moisés está completamente abolida. Os apóstatas devem nascer de novo e retornar à graça. Todos que voltam à lei estão sob a obrigação de observá-la totalmente, ou serão amaldiçoados. É o 48º livro da Bíblia, 6 capítulos, 149 versículos, 2.727 palavras, 15.631 letras. Desses 149 versículos, nós temos 144 versículos de história, 4 de profecia não cumprida, 1 profecia cumprida e 19 perguntas. Agora, referente às citações do Velho Testamento no livro de Gálatas, é o que mais tem, né? A epístola é típica. Uma coisa interessante é que todas as epístolas, Paulo, quando começa, dá aquela saudação, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça e o amor de Deus seja com todos, né? Todas as epístolas ele coloca isso. Nessa ele não põe, não. Aquela típica expressão de ação de graça ou bênção, no caso de 2 Coríntios e Efésios, que ocorre logo após a abertura das cartas de Paulo, é substituída nessa carta por uma expressão de espanto, pela guinada na conduta dos leitores, seguida pela ocorrência singular de um anátema. Vocês largaram tão rapidamente as coisas que nós ensinamos vocês, passamos um dia desse aí. Paulo, na primeira viagem, passou, né? Em Creta, depois passou em Antioquia da Pisídia, Perge da Panfilha, Listra, Icônio, Derbe, que eram as principais cidades da Galácia. Tem pelo menos 10 citações formais em 6 capítulos do Gálatas, referente ao Velho Testamento. Só fica atrás de Romano o número de apelos à Escritura. 1 Coríntios tem 15 citações do Velho Testamento. Mas se você comparar uma com a outra, né, Coríntios é 3 vezes mais longo do que Gálatas. Enquanto Coríntios tem 437 versículos, Gálatas tem apenas 149. Então, é uma das epístolas que mais tem citação ao Velho Testamento, que procura mostrar através de Abraão, através da lei, você vira aqui o tanto de palavras que ocorre, circuncisão, que o povo não podia voltar para ser judeu. O judeu que se converteu não precisava também ficar seguindo aqueles dogmas do judaísmo, né? Então, Gálatas é de longe a mais premente e polêmica das epístolas de Paulo. Até concernente à data dessa escrita de Gálatas, tem umas divergências, né? Tem um autor aqui que ele cita isso, que talvez seja esse caso. É uma das epístolas que mais tem divergências aqui, ó. Ele vai citar isso aqui. É o mais difícil para localizar a data. Olha o que diz esse autor aqui, ó. Robertson. Ele diz aqui, ó, Lightfoot situa Gálatas antes de Romano, enquanto que Ramsay citou como a mais primitiva de todas. Vamos ver aqui. Não há dúvida acerca de que Gálatas, de qualquer maneira, foi acerca da data dela é mais antiga. Paulo escreveu as epístolas dele entre o ano 50, 49, né, até 68, mais ou menos 18 anos. Na primeira viagem, então, ele passou em Antioquia da Síria, saiu de lá, Paulo passou na Seleucia, Salamina, que ficava em Chipre, Pafos, Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Depois voltou nessa mesma rota aí. Então, há uma grande divergência concernente à data aí. Alguns acham que a primeira epístola escrita é Tessalonicense, mas a maioria concorda, então, que seria aqui. Com base nessas características, alguns estudiosos sugerem que Paulo se apoia no Antigo Testamento apenas quando pressionado pelos judeus, que alegava que o Paulo não ensinava de acordo com a lei, né? Os 2 primeiros capítulos de Gálatas não têm citações textuais da Escritura, mas ele fala o tempo todo e tem muitas. É o livro que proporcionalmente tem mais citação do Velho Testamento. Ele está fazendo esse debate, né?
mostrando isso aí. Podemos dividir em 3 partes. O apóstolo da liberdade, capítulo 1 e 2, a doutrina da liberdade no capítulo 3 e 4, e a vida de liberdade no capítulo 5 e 6. Então, nos primeiros capítulos, ele defende-se contra as seguintes acusações dos judaizantes, que ele não era verdadeiro apóstolo, que ele não foi um dos 12, né? Que ele não teria sido enviado pelo concílio de Jerusalém, que ele nem teria participado. Então, ele começa a se defender, mostrando que a sua missão era do apostolado era divina, recebeu no caminho de Damasco, diretamente de Jesus, e ele mostra que esteve lá em Jerusalém 14 anos depois, mostrando que nessa data ele estava lá no concílio, e falou também de Pedro, que havia experiência dele na casa de Cornélio e tal, e depois ele fala sobre a doutrina da liberdade, mostrando que a justificação é pela fé, sem as obras da lei, e apresenta os seus pontos, mostrando que Abraão era amigo de Deus, mas foi justificado pela fé e não só por obras. Fala do pacto que Abraão fez pela fé, e explica sobre os pactos de Abraão e de Moisés. E depois da fase 3, a vida da liberdade, ele resume nas seguintes coisas: permaneceis firmes na liberdade, na graça, porque a lei não nos pode salvar. Afastar dos falsos mestres que pervertem o evangelho e que vos fizeram escravo do legalismo. Embora estejais livre da lei de Moisés, não estáis livre para pecar. Andai no amor e assim cumprireis a lei de Deus. Sereis tentados contudo pela natureza carnal, mas obedecer aos impulsos do Espírito sereis vitoriosos. Levai as cargas uns dos outros, sede pacientes com os que cometem falta. Ajudai os vossos pastores e assim recebereis a bênção divina. E conclui dizendo que cuidado com os judaizantes. Sei muito bem que desejam ganhar-vos simplesmente para obter a reputação de zelo. Gloriai-vos somente na cruz, na qual unicamente há salvação. Então, meus queridos, eu creio que Gálatas é isso aí, né? É importante, nós já falamos as principais coisas desse livro, dessa primeira epístola, e vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima aula. Uma paz, um abraço, tchau, tchau.